Sejam bem-vindos. Super prazer ter todos vocês aqui junto comigo hoje. Aqui dentro dessas aulas a gente discute um pouco mais algumas estratégias e dicas de como ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software e também especialista em docência no ensino superior. Eu tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes em inteligência artificial. E na nossa aula de hoje a gente vai discutir um checklist de bugs comuns em aplicações web para ajudar você a conseguir identificar mais alguns defeitos que são bem comuns em aplicações web, para que da próxima vez que você tenha que testar uma aplicação, seja você estando num contexto da empresa onde você trabalha hoje, ou em um teste técnico, que você consiga identificar pelo menos alguns dos principais problemas que geralmente acontecem dentro dessa plataforma. É um mega prazer ter todos vocês conectados aqui junto comigo. Vamos lá para a gente seguir aqui adiante, então, e entender um pouco mais sobre o conteúdo de hoje. Bem, primeira coisa é assim, Júlio, por que é que essa aula importa para mim? Essa aula importa para você porque hoje em dia, 50% das vagas voltadas à área de testes e qualidade de software exigem que você tenha conhecimento de testes em aplicações web. Isso quer dizer que nas vagas existe uma descrição clara de que você vai precisar fazer testes em aplicações web dentro daquela determinada vaga. O que é um número bastante expressivo. Mas eu, Júlio, sinceramente, acredito que seja um número ainda maior, na verdade. Por quê? Porque se a gente for parar a pensar na evolução da área de testes de software, só nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente vai perceber que houve uma mudança muito grande de empresas que trabalhavam com aplicações desktop e que migraram para a web. Por volta de 2020, 2013, ali mais ou menos, é quando a gente começa a ver também uma migração muito grande de algumas empresas criando aplicativos mobile, por exemplo. Tá? Hoje em dia, a coisa mais comum é você ter empresas que possuem aplicações web. E para algumas, empresas que possuem como sendo o ponto principal da organização uma aplicação mobile. Tá? Então, já é uma coisa que é tão comum, que eu acho que, na verdade, o que acontece é que em algumas vagas, as vagas acabam por nem citar mais de tão comum que já se tornou testes em aplicações web. Ainda assim, analisando os números friamente, 50% das vagas pedem que vocês descrevem claramente na vaga que você precisa saber testar aplicações web. E é justamente por isso que a gente hoje fala sobre esse ponto. Porque, como eu sempre digo para vocês, aqui, dentro dessas aulas, você aprende mais sobre como alavancar a sua carreira. E para alavancar a sua carreira, é necessário que você tenha acesso e preparação para quais são os requisitos que o mercado tem para você, não é? Por isso que eu sempre trago para você esse tipo de pesquisa para te ajudar a entender o quão é necessário, o quão vital é para que você consiga ter aquele conhecimento de modo que você consiga se adequar às necessidades do mercado. Bem, para que vocês consigam ter uma noção bem clara mesmo sobre a aula de hoje, né, até para as pessoas que não têm muito conhecimento sobre desenvolvimento de software, eu trouxe aqui para vocês um mergulho dentro do universo de aplicações web, olhando por 3 perspectivas diferentes que fazem parte assim, do core de uma aplicação web. Então eu vou diminuir a minha câmera por um instante, para que você consiga ver melhor aí, né, o conteúdo dessa tela. E você vai ver que aqui dentro desse nosso slide, eu estou falando sobre um documento um documento do tipo HTML. Esse documento ele foi construído para representar uma página. Então, o que você vê aqui agora é basicamente o código que é utilizado, que é lido pelo seu navegador, por exemplo, o Chrome. E uma vez que ele é lido pelo Chrome, ele então transforma todos esses elementos que você vê aqui
Tá bom, não todos, né? Ele transformar alguns dos elementos que vocês estão vendo aqui em elementos gráficos. Então, quando você abre um arquivo HTML através do seu navegador, do seu browser, né, por exemplo, o Chrome, o que você vai ver com base nesse código aqui, que foi um código gerado como exemplo pelo ChatGPT? Você vai ver que tem um formulário, né, e no topo da tela está escrito formulário, em uma letra grande. Aí, depois a gente vai ter o label, nome, que é basicamente ali um textinho pequeno dizendo qual que é o nome de um determinado elemento. E embaixo a gente vai ter um campo, que é o campo nome. E aí a gente vai ter um espaço vertical para depois ter o sobrenome e o campo sobrenome, o e-mail, o endereço e o endereço, e depois no final um botão enviar. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu entendo o que cada um desses elementos que estão aqui nesse documento representa. Eu sei que os inputs têm tipos, e que quando o tipo é do tipo submit, é um botão de enviar o formulário. E eu sei que quando eu tenho um tipo texto, ele é um campo de texto simples. Quando é um campo do tipo e-mail, ele também tem um aspecto né, um campo de texto também para que você possa digitar o e-mail, certo? E aí eu vejo que tem ali também uns elementos chamados BR, que eles servem para pular de linha, a quebra de linha. Eu sei que o elemento form, ele descreve a área de um formulário, e que o elemento H1 serve como sendo um título em letras grandes. Cada um desses elementos que eu estou mencionando aqui para vocês, H1, form, label, input, eles são chamados de tags em HTML. Toda página que você abre em um site, ela tem por detrás dela um documento como esse. Ok? Bacana, né? Para que você consiga ser um testador capaz de testar aplicações web, você precisa conhecer isso daqui para se tornar melhor naquilo que você faz. Todo testador que conhece HTML consegue fazer melhores testes na aplicação, porque ele entende melhor sobre como é construída a página. Legal, né? Ótimo. Então aqui você teve uma pequena introdução sobre o que é, né, uma página em uma aplicação web. Por detrás dela existe um documento HTML onde você descreve como é que vai ser a perspectiva visual da aplicação. Ok? E quais são os elementos que vão existir nela. Ótimo. Uma vez que você entende isso, a gente pode ir para o próximo ponto, que é o CSS. Também um elemento super importante no desenvolvimento web. É no CSS que a gente coloca as formatações que que definem o aspecto visual da nossa aplicação web, do nosso site, da nossa página. Veja o que acontece aqui. Eu tenho um comando, e aí vocês vão ver que a gente tem uma chave, e dentro da chave tem as propriedades que esse comando possui. Então a gente tem ali um primeiro comando, que é o comando input type text e vírgula input type email, que vai ter as seguintes propriedades. Width, que é a largura, é 100%. Padding vai ser 8%. Border radius vai ser 4%. Border vai ser 1 pixel. Solid significa que é uma borda, como eu vou dizer assim, não tracejada, sabe? Contínua. E que vai ser da cor CCC, que significa cinza. Box sizing vai ser um border box, e a gente tem margin bottom, que é a margem que vai estar na parte de baixo, que vai ser de 10 pixels. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente chama isso daqui de uma regra CSS. Essa regra CSS, ela vai afetar todos os inputs que forem do tipo texto e do tipo e-mail. E aí, a gente olha no CSS novamente e vê que ele também tem um input type submit. Só que o input type submit é o nosso botão. E ele vai ter aqui algumas características diferentes. Por exemplo, ele tem o background color.
Background color significa cor do plano de fundo, do botão, que vai ter essa cor aí. A color é uma propriedade que define a cor da letra, vai ser branca. Padding é qual é a distância entre as bordas do elemento e o texto dentro do elemento. Aí a gente tem o border, que seria uma linhazinha que contorna o elemento. Não tem. Border radius, que seria as bordas arredondadas do elemento. E por fim, cursor, que é como que vai ser o desenho do mouse quando colocar o mouse em cima desse elemento. Então, o CSS serve para que a gente consiga formatar visualmente o HTML. Legal, né? Massa. Então, vocês já viram aqui que a gente tem HTML e que a gente também tem o CSS. HTML para definir a página, CSS para definir a perspectiva visual dela, a sua formatação visual. E, por fim, a gente tem o JavaScript, que é utilizado hoje em dia para dar interatividade aos elementos. Se o HTML é a estrutura, o CSS é a formatação, o JavaScript é usado dentro de uma página web para que você consiga controlar as interações do usuário perante a página. Tá legal? O que a gente faz aqui? Aqui eu tenho uma função chamada validar formulário e ela é executada quando, né, alguma coisa acontece. Eu poderia dizer assim, execute a função validar formulário quando clicar no botão submit. E aí o que vai acontecer? Vai lá e pega o formulário. E dentro do formulário, pegue o que tem, o valor que foi digitado pelo usuário no campo e-mail. Depois disso, remova os espaços que tem antes ou depois do e-mail digitado e verifique. Se for igual a nada, ou seja, se o usuário não digitou nada, apresente uma mensagem de alerta dizendo: por favor, preencha o campo de e-mail e retorne falso. Se isso não aconteceu, retorne verdadeiro, ou seja, é como eu faço a validação do preenchimento do campo daquele determinado formulário. Não é legal? Isso daqui, então, o JavaScript serve para que os desenvolvedores que desenvolveram esse site consigam, então, programar algumas ações que vão acontecer segundo as ações que o usuário realiza. HTML, a estrutura da página. CSS, a formatação da página. E a validação do formulário, como o JavaScript, como sendo a nossa validação aqui de algumas ações que o usuário oferece, ok? Ou que são oferecidas ao usuário, beleza? Então, esses três componentes aqui, eles são componentes que vão juntos, né? Fazer, então, ali a composição do que vai ser essa nossa aplicação web. Quão importante é isso para vocês que são testadores? É muito importante. Porque quando você consegue identificar o que cada um faz e onde estão cada um deles, né? Onde estão cada um desses elementos, eu diria que você consegue ter uma facilidade maior de pensar no que testar, de analisar, né, os problemas que existem na aplicação e até mesmo de contribuir com o seu time. Beleza? Basicamente é assim que funciona. Muito bom mesmo. Uma coisa que é importante assim você refletir nesse momento é o seguinte: cada um de nós aprendeu a testar de uma forma diferente, né? Por que isso? Porque cada pessoa tem uma sua própria história de vida, certo? Alguns de vocês entraram numa empresa e alguém falou: oh, você tem, sabe? Você tem aí vamos dizer assim, algumas habilidades de testes. Puxa, seria legal você fazer parte do time de testes.
Outras pessoas estavam estudando já há muito tempo para entrar para a área de testes e conseguiram entrar para a área de testes já com um grau de conhecimento da área de testes. Outras pessoas sabiam um pouco, né? Então, o contexto influencia bastante a forma com que você testa. Como é que você aprendeu a testar? Mas a pergunta aqui é, como que você testa aplicações web? Então, você tem que refletir agora em como é que você faz para testá-las. Tem gente que testa a aplicação web com base num checklist que foi criado. Tem gente que testa com base nos requisitos que foram fornecidos. E tem gente que testa com base na experiência que já teve com outros softwares similares. E tem gente que usa cada uma dessas abordagens de maneira inteligente, dependendo de qual é o contexto em que ela se encontra naquele determinado momento. Ok? Mas tem várias abordagens de como testar. O que eu trago para vocês hoje são alguns dos bugs mais comuns que são encontrados em aplicações web. E por que isso? Para que você consiga, ao se deparar com a necessidade de testar uma aplicação web, você consiga encontrar alguns dos problemas comuns. Ok? Vamos lá então para o bug número 1. O bug número 1 são links quebrados. Então, o que pode acontecer é que você está navegando em uma aplicação web e quando você clica em um link, esse link te leva para uma página não encontrada. Já aconteceu isso com vocês? Eu vou lá e estou dentro de uma, né, dentro do uso de uma aplicação e de repente eu clico em um determinado link, um determinado botão e eu vou para uma página que é uma página de 404, uma página de página não encontrada. Isso é algo muito comum quando a gente fala em bugs para aplicações web. Se esse é um bug comum, qual que é a sua abordagem amanhã na sua empresa? Vai lá e sai navegando na aplicação para saber se tem algum link que está quebrado na sua aplicação. Essa é uma abordagem. Por quê? Porque você quer encontrar, né, se existe algum bug relacionado a isso. Então, use a nossa aula de hoje como sendo ideias para que amanhã você consiga aplicar e tentar encontrar esse tipo de bugs. Também existem ferramentas que podem te ajudar com a identificação de links quebrados. Tem uma ferramenta, por exemplo, que é uma ferramenta chamada Broken Link Checker. Broken, de quebrado, link, de link, checker, de checagem. Então, se você acessa o Broken Link Checker e você aponta qual que é o site que você está testando, ele pode identificar para você se existem links quebrados lá. Né? Eu tenho uma aluna dentro da minha mentoria chamada Bruna Cioli, por exemplo, que dias atrás ela fez uma apresentação para sua gestão dos resultados que ela encontrou em um teste que ela fez para tentar identificar links quebrados. Eu me lembro que foram centenas ali, né, de links quebrados que ela acabou identificando. E foi muito legal porque a gestão dela, né, os gestores, eles viram o resultado, eles ficaram impressionados. Falou, nossa, que sensacional esse trabalho que você realizou. Então, veja, são formas de você conseguir se destacar dentro do seu dia a dia, ok? Então, esse é o bug comum número 1. Né? Bug número 2, incompatibilidade entre navegadores. Então, o que acontece às vezes? Acontece que uma aplicação ela funciona muito bem no Chrome, mas como você vai abrir essa mesma aplicação no Firefox, ele dá problemas. Você vai abrir essa mesma aplicação no Edge da Microsoft, vai dar problema também. Né? Então, o que você precisa fazer amanhã dentro do seu dia a dia testando aplicações web? Você tem que pegar a sua aplicação web, ok? Que está funcionando muito bem no Chrome e abrir ela no Firefox. E ver se tudo aquilo que funcionava no Chrome está funcionando no Firefox também. Por quê? Porque é um bug super comum que a aplicação funcione bem em um e não funcione no outro. Ok? Esse não funcionar pode ser um elemento que no Chrome está, sabe, tá na posição esquerda e no Firefox está na direita. Pode ser um campo que quando você preenche, ele funciona certinho e quando você preenche no Firefox não funciona. Uma máscara de campo que funciona muito bem no Chrome, mas não funciona no Safari.
Entenderam? Então, procurem fazer esse teste para você ver se encontra esse tipo de bug na aplicação web que você testa. Se você está participando de um processo seletivo, mesma coisa. Pega lá a aplicação que está funcionando no Chrome, testa no Safari e veja você mesmo o que acontece. Em muitos casos, a gente tem bugs que estão relacionados diretamente à incompatibilidade entre navegadores. Bug número 3, que é um bug super comum também. Diferenças entre o design e a implementação. Como funciona isso? Um profissional chamado designer, né? Ele no começo no começo do ciclo de desenvolvimento do software, o que ele faz ou ela faz é fazer um desenho de como é que a tela tem que ser. Então eles desenham de uma forma e aí o desenvolvedor pega esse desenho e começa a escrever o código HTML para fazer com que fique estruturado daquela forma. Depois ele escreve o CSS para que fique estruturado daquela forma. Só que o que acontece? Acontece que, às vezes, enquanto o desenvolvedor está lá desenvolvendo, ele esqueceu de um detalhe ou outro. Esqueceu da largura, esqueceu da altura do elemento, esqueceu da cor, ou a cor que ele colocou, ou ela colocou uma cor diferente da cor que o design propôs, ou o texto que está escrito lá é um texto diferente do que o design propôs. Estão entendendo? Então, isso também acontece. O que você faz amanhã no seu trabalho? Pega lá as telas que foram desenhadas pelo design e olha com atenção, fazendo uma comparação entre o que o designer propôs e o que está na aplicação web que você está testando. Você vai perceber que muitas vezes a gente tem problemas que acontecem, né, nesse contexto também. Ok? Então fica aí para vocês essa dica desse terceiro bug. Quarto bug super comum. Formulários com validações e máscaras incorretas. Esse erro funciona assim. O desenvolvedor vai lá e ele cria um formulário. E nesse formulário é necessário que tenha lá uma máscara, que é uma máscara para o CPF. Ok? Uma máscara para o CPF. E aí você começa a digitar os números lá nesse campo e aí começa a colocar automaticamente pontos e traços. Só que o que acontece, muitas vezes, é que a máscara não está funcionando legal. Então, você começa a digitar e aí ela coloca um ponto onde não deveria, um traço onde não deveria. Ou quando você começa a digitar, os números se bagunçam. É um problema de máscara. Como você faz para pegar esse bug? Testa os campos que tem máscara. Ok? Coloca variações lá de entradas para você ver se realmente aquele campo com máscara funciona. E quando a gente fala de validações, né, é você saber que o formulário possui alguns campos que são obrigatórios. E quando você vai lá e não digita esses campos, aí ele ainda assim deixa você passar por eles. É um bug. Está errado. Em outros casos, você vai lá e tem, por exemplo, um campo que possui uma validação. Por exemplo, o campo e-mail. E o campo e-mail tem que ter um arroba e tem que ter um domínio. Só que aí você vai lá e digita só o arroba sem colocar o domínio e o campo permite isso. Às vezes você tem um campo de data que não deveria deixar com que você passe com datas antigas. E você coloca uma data antiga e ele deixa passar. Como que você encontra esse tipo de bug dentro da sua organização hoje? Vai lá amanhã, abre um formulário e sai fazendo testes que estão relacionados à máscara ou a validações que esse campo propõe. Entendeu? E assim você consegue pegar bugs dessa natureza. E o nosso último bug de hoje é responsividade. Esse bug número 5 é um bug que também acontece muito hoje em dia. Que é assim, não sei se vocês já perceberam isso, mas tem alguns sites que quando você abre ele e ele está dentro de uma tela grande, ele fica com um formato. Mas quando você reduz o tamanho da tela, ele fica com outro formato, como se você estivesse olhando o site através de um celular. Você já viu isso? Isso é responsividade. Que significa você construir um site que ele se modela ao tamanho da tela do device, do dispositivo. Então, o que você pode fazer? Tem duas formas que são bem comuns. A primeira é, você deixa a tela em modo restaurado
e você começa a reduzir a largura da página. Às vezes é necessário você atualizar. Não tem problema nenhum atualizar. A outra forma é você abrir as ferramentas de desenvolvimento do seu navegador e colocar a tela em modo de dispositivo móvel. Né? Você consegue fazer isso. Você pode, por exemplo, no Chrome, quando você abre as ferramentas de desenvolvedor, você tem como escolher lá uma opção para que você consiga fazer uma simulação da dimensão de uma tela de iPhone, por exemplo. Quando você faz isso, o site automaticamente, se ele foi criado para ser responsivo, ele vai ficar responsivo. E aí você consegue testar esse tipo de característica. E posso dizer para vocês que tem muito bug relacionado à responsividade. Por quê? Porque muitas vezes o desenvolvedor está tão preocupado em correr, acelerar e entregar que ele esquece de se preocupar com isso. E não é algo que o próprio browser faz, é algo que o desenvolvedor faz à mão. É um trabalho artesanal. Né? Então, é definitivamente algo que vocês vão acabar encontrando defeitos. Muitos de vocês podem perguntar assim, mas Júlio, isso funciona mesmo? Funciona. Funciona porque quando você começa a identificar bugs, os gestores, o seu time, começa a perceber que existe um valor em ter você no time. Certo? Então, definitivamente é algo que vai te ajudar bastante. E se você for seguir o meu método, eu posso dizer para vocês que lá dentro do nosso princípio e o fundamento 1, a gente acaba por aprender um monte de técnica, tanto de como testar, como de como automatizar os testes relacionados a aplicações web. Ok? Então, é definitivamente um dos nossos princípios. Eu posso dizer também que a gente tem mais de 90 alunos que deram depoimentos que conseguiram alavancar suas carreiras seguindo esse método. E esses alunos, todos eles foram também submetidos a entender melhor sobre como testar aplicações de uma maneira mais, como vou dizer assim, mais profissional, né? Eu até convido vocês a depois conhecerem essa playlist, que é a playlist de alunos que alavancaram, e vocês vão conhecer as histórias deles, né? Posso dizer para vocês que vocês vão acabar se vendo em muitas vidas deles também, né? São pessoas que conseguiram alavancar por seguirem o método. Legal. Resumão, então. Dentre os bugs mais comuns em aplicações web estão links quebrados, incompatibilidade entre navegadores, diferenças quanto ao design, validações de formulário e responsividade. E aí, por fim, eu quero chamar vocês também para que você faça a sua inscrição. Se por acaso você ainda não fez, inscreva-se no canal. Vai ser um prazer poder ter você aqui junto comigo, me seguindo aqui no canal. Eu estou aqui o tempo todo compartilhando com vocês formas de você conseguir alavancar a sua carreira e conseguir aumentar o seu salário em mais de 30%. Então, se inscreva se você ainda não se inscreveu, para que você consiga, então, ter acesso a todo esse conteúdo gratuito que eu compartilho aqui. Também comente, deixe seu comentário, vai ser um prazer poder ler seu comentário também. Curta e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.